Bora lá, nação, vamos reagir aqui agora à mídia palmeirense falando tudo sobre a contratação de John Arias, e teve comentaristas dizendo que John Arias é melhor do que Paquetá. É isso mesmo. Vamos reagir aqui agora, deixando os créditos na descrição para os canais. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo. E vamos agora para mais um corte. Grande contratação, eu colocaria ela aí na prateleira das 3 grandes contratações do início desse ano. Então, você teve o Paquetá, você teve o Gerson e você teve o John Arias. Aí tem gente que tenta colocar isso na régua, né? Tem uma matéria aqui do Lance que traz um trecho ali do All Sports, onde o Casagrande ele fala o seguinte, ó: as características são diferentes. Gosto do jogador que dá dinâmica ao jogo. O Arias faz isso. Ele força o time dele a ter um ritmo mais alto. O Palmeiras sofre muito com a ausência de um jogador dessa característica. O Arias joga pela esquerda, meio, é um jogador de muita movimentação. Acho que o Arias tem uma dinâmica de jogo maior que do Paquetá, que pega na bola e o jogo diminui de velocidade. Está à frente. Prefiro com o colombiano, que aumenta o ritmo. O Gerson é muito parecido com isso. Sou fã dele. Prefiro ele em relação ao Paquetá também. Gosto do Arias e do Gerson. Bem, vamos lá. Isso aqui levantou um debate na internet e agora, com a confirmação da contratação, tem vários torcedores, palmeirenses e não palmeirenses, tá? Dizendo que o Palmeiras fez uma contratação anos-luz melhor que a do Flamengo, que contratou o Paquetá. Queridos, como eu falei aqui pra vocês em vídeos anteriores, a contratação do Paquetá, ela tem um significado diferente, um peso diferente. Eu até já coloquei esse exemplo várias e várias vezes. Se o Gabriel Jesus, ano que vem, o Palmeiras contratar o Gabriel Jesus, sei lá, vai por 40 milhões, 50 milhões de reais, de euros. Tem muito torcedor que vai falar assim, Deus me livre desse bagre. Só que no Palmeiras vai ser um evento histórico. Um jogador com o mercado europeu que retorna ao seu clube depois ali de mais de 10 anos, voltar por mais de 200 milhões de reais. Histórico, histórico. Histórico pelo valor financeiro, histórico pelo poder aquisitivo que o clube está mostrando, histórico por ser um jogador extremamente identificado. Vai ter corintiano, vai ter flamenguista, vai ter São Paulino que vai falar assim, e esse bagre aí que não fez gol em Copa? Vai ter gente que vai falar isso. Só que pro Palmeiras vai ser um significado absurdo. O Paquetá, ele representa um significado absurdo para a torcida do Flamengo. Quando o Flamengo vai atrás do Paquetá, o Flamengo não está indo apenas atrás de um jogador de boa qualidade técnica, mas está indo também atrás de um símbolo do Flamengo. E aí você olha o site do Transfer Market, não é site de clube de futebol, é um site geral, uma base de dados com várias informações de valores de jogadores que é constantemente atualizada. Valor do Paquetá no mercado, aqui ó, 35 milhões de euros. Essa é a avaliação do Paquetá aqui. Na sua carreira, além de ser um jogador convocado aí em seleção brasileira, o Paquetá, ele passou pelo Milan, pelo Lyon e estava no futebol inglês, onde lá ainda exercia uma função de um jogador importante. Não é um jogador que chegou lá e foi encostado, não, é um jogador que estava sendo aproveitado, inclusive os caras queriam segurar lá. O Arias, ele passou por equipes mais singelas, aqui, inclusive da América do Sul. Chegou lá, ficou 6 meses, teve pouquíssima participação, pouquíssima influência, a equipe está rebaixando, liberaram um jogador, ele voltou. O jogador brasileiro, ele tem um valor maior lá fora. Eu falo em termos financeiros, tá? O jogador brasileiro, ele é uma estante mais valorizada. Você vê os garotos aí de 18, 19 anos, os caras estão saindo por contratos aí, tipo, absurdos. Endrick, Estevão, o próprio Vitor Roque, né, fez essa movimentação pro Barcelona, acabou voltando.
Então é natural que o jogador brasileiro ele vai ser mais inflacionado que outras nacionalidades. Isso influencia também. E claro, a prateleira de clubes ao qual aquele jogador serviu também influencia. Então são vários aspectos que formam essa parte financeira. O que o Flamengo pagou no Lucas Paquetá não tá fora. Se você vê, é 5 milhões de diferença aqui, né? Em relação ao Transfer Market. O Arias está 10 milhões de euros a mais em relação ao Transfer Market. E aí, quando o Casagrande fala sobre a questão do jogo, né? O Arias dá um ritmo maior no jogo. É que o Arias, ele se adapta a uma equipe que tem um futebol mais rápido. O Paquetá é uma equipe mais articulada. Exatamente a diferença de característica de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras é uma equipe, até que o pessoal fala do chutão, né? Chutão, ligação direta. Mas o Palmeiras é uma equipe mais espetada, mais rápida, mais ágil. Então o Arias ele é um motor rápido, que combina com isso, que combina com o estilo do Palmeiras. O Paquetá já é um cara mais articulado. É diferente. É um cara que trabalha mais os espaços. Ataca o espaço também? Também ataca. O próprio Felipe Luiz falou isso em coletivo ontem. Mas acima de tudo, ele é um cara que ele articula muito bem o espaço, saindo, passa pelo setor central, ele consegue distribuir o jogo de um ritmo diferente do John Arias, que é mais objetivo, é mais explosivo, tem um sprint maior. E aí vai na característica dos elencos. Eu acho, por exemplo, o Gerson mais pesado que os dois. O Lucas Paquetá, mais leve que o Gerson. O Arias, mais leve que o Gerson. O Gerson, mais pesado. Só que o Gerson tem um poder de marcação melhor. O Arias não tem poder de marcação. O Lucas Paquetá fica ali no meio termo. Ele consegue também marcar. Agora o Gerson, ele marca muito mais. Então se você precisa conter, fechar o meio campo, os espaços intermediários, o Gerson sabe fazer isso muito bem. E ainda conduzir para o ataque. Só que em termos de agilidade, é mais devagar que ambos. Então são características diferentes de cada jogador. Não tem como você fazer uma comparação direta. Você tem que olhar o todo. Então assim, eu não acho que existe isso de nossa, o Palmeiras contratou melhor que o Lucas Paquetá. Não, a negociação do Arias é gigante para nós, da forma que o Paquetá é pro Flamengo, da forma que o Gerson é pro Cruzeiro. E é isso. Vai muito de acordo com a projeção tática e técnica de cada clube. É apenas isso. Agora, os caras ficam tentando medir numa régua só para provocar justamente esses debates. Beleza? Essa é a minha opinião. Grande contratação do Palmeiras. Já desejamos boa sorte pro jogador. Vamos para cima. Tô muito feliz. Tamo junto. Coloca aí nas opiniões. E o Paquetá está muito chateado, segundo a ESPN aqui, com esse início dele no Flamengo. Ele não imaginava que ia ser desta forma, né? Ele retornou ao Flamengo cercado de expectativa aí, né, cara? Só que aí ele teve uma atuação discreta nos jogos que ele disputou. E, inclusive, perdeu um gol feito contra o Corinthians na final lá da Supercopa. O fato é que aquele gol colocaria o Flamengo no jogo e no mínimo, uma disputa por pênalti, porque foi no final, né? Foi no final. O Flamengo com 1 a menos no jogo ainda, né? E aí é o seguinte, cara, ele falou o seguinte, longe de ser o início que eu imaginava com essa camisa. Queria agradecer a todos pelo apoio e carinho à minha volta ao Maracanã. É sempre único vestir essa camisa. Trocaria qualquer coisa pela vitória. Precisamos melhorar e vamos trabalhar muito para voltar a vencer. Contamos com vocês. Grato a Deus sempre. Cara, é aquilo que eu falo. Eu acho que... Imagina o cara, ele sabendo o peso que deve estar nas costas desse rapaz. Né? A maior contratação da história do futebol brasileiro. A maior contratação do Flamengo. E a torcida fez uma festa gigantesca para ele. Com certeza, velho, ele vai dar o sangue ali. Eu não tenho dúvida. Eu duvido que esse cara vai arriar, velho. Não tem. É que é questão de momento. Ele não estava nem jogando lá na Inglaterra, né? Essa que é a verdade. E aí, tem aquele negócio. Diz que estava com dores nas costas e tal. Mas eu imagino que ele não estava jogando para pressionar os caras para liberar ele, né? Só que aí ficou quantos jogos fora também, né? E aí vem pro Flamengo, não tá entrosado 100% com o time, mas é um jogador
na minha opinião, acima da média no futebol brasileiro. Eu não acho ele aquele cracaço, aquela maravilha. Mas, cara, pro futebol brasileiro hoje, nossa senhora. Inclusive, não era à toa que o Manchester City queria contratar o cara, entendeu? E aí vai questão de técnico também, direcionar bem ele, né? Porque hoje a gente sabe que o futebol, eu sempre falo aqui, né? Muita gente pode não concordar comigo, mas eu sempre falo aqui que hoje os jogadores, eles são muito robotizados. Hoje, se o técnico não fala o que eles têm que fazer, eles não fazem, cara. Eles não têm iniciativa, é difícil. Essa geração de jogadores que nós temos hoje, ela foi acostumada na questão tática. É taticamente, o técnico fala, vai pra frente e volta, não vai pro lado, ele não vai pro lado. Mesmo que ele tenha vontade, que ele tenha capacidade, mesmo que às vezes ele enxerga a oportunidade, ele tem medo de fazer uma coisa diferente, porque o técnico vai comer o chibio dele depois. Essa que é a verdade. Porque se errar, então, pior. Se acerta, já apanha. Se erra, pior ainda. Esse que é o ponto. Então, o técnico tem que... O Felipe Luiz agora vai ter que instruir. Ó, faz isso, faz aquilo. Não adianta, cara. O futebol de hoje é assim, infelizmente, né? A gente que é mais antigo, que a gente via aquele futebol de criatividade, matar no peito, chutão de 3 dedos, e outro cara pegar, dá 3, vai driblando, passa 2, 3... Né? O cara que é ponta esquerda, de repente o cara tava lá na ponta direita, e aí o cara do meio tava defendendo lá atrás. Acontecia isso, né? O zagueiro vinha e fazia gol, dava chutão. Júnior Baiano, lembra do Júnior Baiano? Porra, o Clebão do Palmeiras. Os caras faziam gol de fora da área, velho. Paulada. Não, e hoje não tem mais isso, cara. Pode ver. O máximo que um zagueiro faz é uma cabeçada, porque na cobrança de escanteio, na bola parada. Acabou. Muito raro você ver um zagueiro fazer um gol de fora da área. Não tem, nem. Se fizer, cara, os caras vão comemorar, mas já vão torcer o nariz. Ô, o que você estava fazendo lá? É mais ou menos por aí. Você não é a tua posição. Né? O Abel Ferreira não comeu o rabo do... comeu o fiofó do Flaco Lopes, porque o Flaco Lopes estava jogando muito no meio campo. Puta, fazendo cada jogada bonita, passando, abrindo o jogo. E ele ficou bravo. E ele é centroavante. Não tem que ficar lá buscar a bola. Puta que pariu, Abel. Que raiva que me deu isso. Mas é assim. Os técnicos hoje estão assim. Então o Paquetá tá aí no Flamengo. Felipe Luiz vai ter que ter um papel muito importante também. Não só contar com o talento dele. O técnico tem que ajudar também. Colocar ele no lugar certo. Esse que é o ponto. O que você acha? Coloca no comentário aí, tá? Bom, e aí tá pipocando aquela declaração de José Boto sobre o Vini Júnior. Lá na Espanha repercutiu, tá? Pra caramba, além aqui no Brasil parece que não foi tanto não, né, galera? Tá louco, né? Isso é brincadeira, isso é impossível. Mas lá na Espanha repercutiu até porque o Vini Júnior estaria negociando a renovação de contrato com o Real Madrid e fez uma pedida absurda lá, nos moldes que tem o Real Madrid hoje. Hoje o Vini Júnior, segundo o coluna do Fla, segundo também o fla.mundobola.com.br, que ele ganha 17 milhões de euros por temporada. É uma coisa assim. E ele quer 30, mais do que o dobro. O Real Madrid estaria pensando na casa dos 20. E aquele negócio, vamos ter que negociar aí, né? Um meio termo. Ou não sei como é que o Real Madrid trata essas negociações. Eu não acompanho o futebol espanhol, nem futebol inglês, né? O negócio aqui é Brasil, tá? Mas eu não sei como que os caras tratam isso aí. E segundo o jornal Marca, né, que trouxe essa informação, né, aí tá naquela especulação, né? Se o Vini Júnior não fecha com o Real, será que vai pro Flamengo? Meio complicado, né? Porque, cara, é muito dinheiro, entendeu? Em reais, isso daria 186,22 milhões de reais que ele tá pedindo por ano pro Real Madrid, o que dá quase 16 milhões de reais por mês, velho. Isso é totalmente fora da realidade do futebol brasileiro, né? Mas aquele negócio, caso ele tenha vontade, é óbvio, né? É óbvio. Aí tem aquele negócio, né? Tem a questão da vontade do jogador. Ele sabe que aqui no Brasil ele não vai ter esse salário, mas o salário que ele vai ter aqui no Brasil é muito acima, ou talvez acima de todo mundo. E vai viver super bem aqui no Brasil com esse salário. Vai guardar muito dinheiro na nossa realidade aqui. Então é aquele negócio, né? Vai da cabeça dele. Se ele realmente tem essa chance de voltar pro Flamengo, voltar pro Brasil e de repente, já ganhou muito dinheiro lá, ou de repente quer ganhar mais um pouco também, né? Não sei. Mas já ganhou muito dinheiro, considera que já tá com o pé de meia feito, ele vem embora.
Faz que nem o Neymar, vem embora. Claro, o Neymar também tá ganhando bem, mas vem. Ou o próprio Paquetá, com certeza, vem embora. Já ganhou bastante dinheiro. Né? Porque o tempo que eles estão lá, ganharam bastante dinheiro. Claro, o Vini Júnior ainda tá na idade, até novo, ainda pode ganhar muito mais. Né? O Paquetá também poderia ganhar muito mais. Então vamos aguardar aí, né? Eu não acho impossível, tá? Porque vai da cabeça do jogador. Se o jogador quiser, meu amigo, vem. Aí não tem competição, não tem dinheiro, não tem nada. O cara simplesmente vem e ele sabe que aqui ele vai ganhar muito acima do patamar daqui ainda, mesmo assim, sendo no Brasil. O que você acha? Coloca no comentário. Você acha que o Vini Júnior um dia vai abrir mão de toda a grana que ele pode ganhar lá e vir pro Flamengo ganhar menos, mas mesmo assim ganhando muito? Coloca no comentário aí. E mercado da bola real, o que a gente tem aqui no diariocarioca.com é que o Flamengo tentou a contratação do jogador Evanilson, atacante do Bournemouth, lá da Premier League também. Só que aí é o seguinte, o Flamengo teria oferecido 30 milhões de euros pelo Evanilson, só que o Bournemouth não quer vender ele menos que 50 milhões de euros. Puta que pariu, hein? Esse cara deve ser muito bom, hein? Esse Evanilson aí. Eu não lembro dele, não. Mas deve ser muito bom, né, cara? Tá louco, 50 milhões de euros no jogador. Que é aquele negócio, né, cara? Segundo a matéria aqui do Diário Carioca, né, fala que os clubes ingleses eles passaram a funcionar como reguladores indiretos de preço para jogador ofensivo. Né? Se performa minimamente na Premier League, mais ou menos, o valor dobra lá. Então, o Bournemouth rejeitou a negociação imediata, mas deixou aberta a possibilidade de retomada no meio do ano, dependendo do planejamento do elenco, dependendo da grana que oferecer também, né? E aí eles falam que lá o jogador hoje, atacante como ele, que é o perfil que o Flamengo quer, jogador que se movimenta bastante, né? Não querem o perfil do Pedro. Por isso que tentou lá o menino ali, o Caio Jorge, né? Tentaram o Caio Jorge, porque o Caio Jorge não fica parado na área como o Pedro. E nem dá pra ficar parado também, porque ele é baixinho, né? O Pedro, como é mais alto, pode até ficar um pouco mais parado e aproveitar as bolas por cima. Agora o Caio Jorge, porque já é mais baixinho, não tem como ficar parado, então ele tem que se movimentar. Tem que correr, tem que buscar a bola, né? E o Flamengo quer esse tipo de atacante pra, se de repente, ou joga junto com o Pedro, ou uma opção de jogo no banco, né? Começa, dependendo do time que for jogar, põe o Pedro. Dependendo do outro time que for jogar, põe o outro cara aí, que seria o Caio Jorge, ou poderia ser esse Evanilson, que ele tem essa característica. O Márcio Leonardo, que também chegou a ser ventilado, já teria a mesma característica do Pedro, por isso que já não foi muito para frente. Então o Flamengo está procurando esse perfil aí de jogador, mas, né, o Evanilson aqui, pelo jeito, não vai ser agora, né? 50 milhões de euros é meio forçado, né? Se bem que o Flamengo pagou 42 no Paquetá, né? Vamos que vamos. Se o cara é bom, né? Por que não? E se tem dinheiro, por que não, né? Vamos aguardar. O que você acha? Coloque no comentário. Muito obrigado a todos e a... É isso aí, nação, deixando mais uma vez os créditos na descrição para os canais Opina Por e Deixa o Palmeirense Falar. Neto e Tadeu. A torcida do Flamengo gosta muito desses palmeirenses aí, eu sempre trago vídeos, cortes desses palmeirenses trazendo notícias sobre o nosso Mengão. Se você gosta, concorda com as opiniões deles, curtam, se inscrevam também nos canais dele, que vai ajudá-los bastante, beleza? Vamos lá, primeira pauta, John Arias e Lucas Paquetá. Sempre ele, né? Casa Grande. Sempre ele falando sobre o Flamengo, defendendo o time dele, o Corinthians. Dessa vez ele disse o absurdo: John Arias é melhor que Lucas Paquetá. É mais dinâmico, é mais rápido, é melhor, dá mais volume ao jogo. E Lucas Paquetá retém mais a bola, deixa o jogo mais lento, cadencia ali o momento do jogo. E na concepção dele, respeito quem sou eu, ele acredita que John Arias é melhor que Lucas Paquetá no sentido de contratação. Então tivemos grandes contratações. Tivemos grandes contratações aí no Brasileiro. Foi a chegada de Gerson, agora Paquetá, e também esse contrato aí, um pré-contrato de John Arias assinando com o Palmeiras
movimentando o mercado da bola. E para alguns, John Arias é melhor do que Lucas Paquetá. Comparação totalmente indevida. Não tem nem condições de você comparar Lucas Paquetá. Aí galera, vocês podem se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir esse vídeo e expressar a opinião de vocês. Vocês concordam, discordam, o que é que vocês acham sobre a contratação de John Arias? Vai agregar no futebol brasileiro, vai dar mais um futebol forte, continuar com o duelo aí, a rivalidade de Flamengo e Palmeiras. É melhor do que Paquetá? Acredito que não, né? Mas respeito todas as opiniões. Então expresse a sua, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares, beleza? Valeu, nação, abraço, fui!